Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer um tema interessante para vocês, que é sobre High Order Functions, que são funções que aceitam outras funções dentro delas, né? E queria trazer especificamente para vocês para a gente falar sobre Map e Compact Map. E essas duas High Order Functions permitem que a gente interaja com com o nosso array para poder manipular, para poder mudar o tipo de retorno, para poder fazer algumas validações que a gente queira. E eu queria trazer para vocês aqui de uma coisa um pouco mais básica até ali um nível intermediário que a gente consiga fazer assim umas coisas bem legais e mostrar isso para vocês, tá bom? Então aqui para começar, a gente tem nosso array de data aqui, né? Então a gente tem 1, 2, 1, 3, 4, tudo em string. E aí vamos começar trabalhando com o map aqui primeiro, que quero mostrar para vocês. Então vou criar aqui a minha nova variável, né? Minha nova constante. E como que eu trabalho com map? Então, eu posso vir aqui, dar um data.map, ele já vai me trazer autocompletar a função, e ele vai pedir aqui para eu atribuir alguns nomes aqui. Então, basicamente, esse item é o elemento atual que ele está iterando, tá? Vou mostrar isso aqui para vocês. Então, se eu der um print item e mandar rodar, vocês vão ver que ele printou aqui 1, 2, 1, 3, 4. Existe uma outra maneira que a gente consegue trabalhar também com map, que a gente chama de syntax sugar, que é uma sintaxe um pouco mais fácil de ler, que a gente pode omitir esse cara aqui e trabalhar com o cifrão zero. Só que se eu declarar minha variável aqui, vocês vão perceber que ele vai reclamar, vai dizer que eu não posso usar o cifrão zero. Então isso aqui depende muito de projeto para projeto, de padrão que vocês estão trabalhando, tá? E beleza, Bruno, o que eu consigo fazer com o meu map? A gente está iterando nosso elemento, né? Então vamos falar aqui que eu quero converter tudo isso aqui para um array de inteiros. Então vou colocar aqui o meu cifrão 0, int, vou rodar aqui a variável para rodar aqui o projeto para ver o que aconteceu. Então vocês viram que ele mudou o meu tipo de array, né? Então o meu array que antes era um array de string, tá aqui escrito, agora ele é um array de opcional de inteiros, né? Por que de opcional? Porque esse inicializador aqui do int, ele é um inicializador que ele pode retornar new, porque a gente pode passar uma string que não representa nenhum número, né? Que é o que acontece aqui. Então, se eu vim aqui no meu new data e buscar o que está na posição 2, vai ver que ele me retornou new. Se eu vim aqui na minha posição 1, vai ver que ele me retornou 2. Se eu vim na posição 0, vocês vão ver que ele me retornou 1. Ah, Bruno, entendi, legal, achei legal o map, ele interage, né? Eu consigo fazer um retorno. E tá, qual que é a diferença do map para o compact map? Me explica aí o compact map. O compact map, ele é basicamente a mesma coisa do map tradicional. Até a sintaxe é praticamente parecida. A gente pode fazer as mesmas coisas, a gente pode omitir, pode usar a syntax sugar. Só que ele trata os dados opcionais. Então, se o nosso retorno ele for new, ele vai remover do array. Então, se eu rodar aqui, ó, vocês vão ver uma leve diferença, que aqui ele me retornou um array opcional de inteiros, e aqui ele me retornou um array de inteiros. Então, vocês verem aqui, ó, eu só tenho o elemento 1, 2, 3 e 4. Esse aqui, como não é um elemento que ele pode ser convertido para um inteiro, ele acaba sendo removido do array, porque aqui vai ser um int, né? E aí aqui a gente consegue fazer, por exemplo, algumas coisas interessantes que eu vejo muita gente não mostrando. Mas vamos supor que a gente pode fazer um wordlet number, vai ser igual ao meu int, que aí ele vai ser aqui igual ao meu S0, né? Eu vou dar o else. Então, se eu for nulo aqui, ele vai entrar aqui. Eu posso explicitamente fazer isso aqui para a gente. E aí eu posso colocar aqui e falar que meu return number, ele vai ser vezes 2, por exemplo. Vocês estão vendo que ele deu um errozinho, porque acontece de vez em quando isso, que o Swift, o compilador do Swift, ele não entende muito bem o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem que colocar que a gente vai ser um array de inteiro que ele vai trazer. E aí ele vai entender que isso aqui é um array de inteiro que o new ele pode desconsiderar, né? Então, rodando aqui, vocês vão ver que agora a gente tem um array com 4 elementos. Se a gente olhar aqui, a gente tem 2, 4, 6, 8, que é exatamente o dobro dos elementos que podem ser convertidos para o inteiro dentro do nosso array, né? Aí você falou, pô, Bruno, legal, dá para fazer bastante coisa. O que mais a gente consegue fazer? A gente consegue fazer tudo isso aqui que eu fiz, a gente consegue utilizando
tanto o map e o compact map dentro, de forma encadeada, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui colocar meu let data 3, e aí virar e falar assim, que eu vou querer o meu data, vai ser igual ao meu compact map. Então, lembrando, o que essa função vai retornar para a gente? Aqui, ela vai me retornar só os elementos que o nosso array consegue transformar para inteiro, né? Então, ele vai desconsiderar esse 1. E eu posso vir aqui, trabalhar com map, falar que eu quero que ele multiplique por 2, né? Então, ele vai estar dobrando nossos elementos dentro do nosso array. E aí, eu posso fazer, por exemplo, trazer um outro map para virar e dizer que ele vai transformar tudo isso para uma string novamente. S0. Eu vou mandar rodar aqui. Vocês vão ver que agora a gente tem um array de 4 elementos de string. Ah, Bruno, você poderia colocar aqui para já virar uma coisa aqui. Poderia também. Então, o map, o compact map, eles dão para a gente uma flexibilidade muito grande do modo que a gente pode trabalhar com nossos dados, né? Se o seu padrão de projeto tiver, putz, o map ele só tem que ter uma linha, 2 linhas no máximo. Então, você consegue encadear isso dessas formas, né? E aí, queria trazer aqui um outro exemplo para vocês, que a gente tem uma estrutura, né, de um array da nossa struct person aqui. Observe que o nosso init, ele é um init opcional, né? Então, se eu retornar o age menor que... Se eu passar um age menor que 0, ele retorna nil. E eu quero trazer para vocês, vamos supor que agora aqui a gente vai ter uma função que é show history, sei lá. E ele espera um array de pessoa aqui. Então, chamar x, vai um array de pessoa. E aqui ele faz qualquer coisa aqui, beleza? Se a gente pegar e eu chamar essa função e passar o meu array, vocês vão ver que a gente vai ter um problema. Por quê? Porque é um array de opcionais. E aí, como que eu posso resolver esse problema, Bruno? Putz, vou ter que fazer um for, vou ter que fazer um map. Simplesmente pode vir aqui, passar um compact map, abrir, fechar a chave, passar o S0, que ele automaticamente já vai tratar os dados e o nosso compilador vai rodar aqui, ó. Deixou entrar tranquilo, só para vocês verem, sem o compact map aqui, ele vai dar um erro aqui dizendo que a gente tem que converter esse valor aqui para os nossos objetos não podem ser opcionais dentro do array. Então, o compact map, ele em alguns momentos ele ajuda a gente a trabalhar com os dados assim, sem a gente precisar ficar fazendo for long, precisar fazendo algumas alterações, tá? Uma coisa também que eu acho importante falar para vocês, que tanto o map como o compact map, a gente não consegue alterar o nosso objeto internamente, né? Então, se eu quiser alterar meu s0.name para tudo para ser Bruno, mesmo que aqui eu coloque aqui que vai ser var, vocês vão ver que ele não pode deixar porque ele fala que o cifrão 0 é imutável, tá? E aí, nesse caso, sim, a gente deveria fazer alguma coisa aqui. O que a gente deveria fazer? A gente teria que instanciar a nossa estrutura, passando, então, o novo nome, Bruno, só que vamos supor que a gente quer a mesma idade. Então, a gente coloca esse cifrão 0 ponto, a gente consegue acessar os elementos dele aqui dentro, tá vendo? Então, eu posso passar que eu quero a mesma idade aqui para a gente. Aí aqui ele vai reclamar, dizendo que o nosso S0 pode ser nulo, né? Então a gente pode fazer algumas validações simples aqui. Então, se o meu guard let age igual a cifrão 0 age else, eu posso dar tipo um return new. E aqui ele vai me deixar colocar a idade tranquilo, tá vendo? Aí se eu rodar, ele mudou. Aí eu vou precisar aqui só falar que declarar uma nova variável aqui, x, por exemplo, que vai ser igual a esse cara aqui.
E eu vou ter que dizer que vai ser um array de person assim. E aí ele sabe, ele consegue passar pra gente. Aqui faltou só um return, tá? Na verdade, eu acho que eu posso omitir isso aqui, só para fazer um teste aqui para vocês em real time. Não, então ele, como eu falei, o compilador às vezes ele se perde, o que ele precisa retornar. E aqui a gente consegue fazer assim. Se a gente quiser que o nosso array ele não seja opcional, ele vai reclamar aqui, dizendo que a gente não pode retornar new, quer ver? Vai dizer que o new não é possível, então a gente pode colocar um compact map, que é retorno no new, ele vai ignorar esse cara do array. Tá vendo? Então, basicamente é assim que a gente trabalha com map e compact map. Queria trazer esse exemplo para vocês, porque eu vejo na internet uns exemplos muito básicos ali do que a gente pode fazer. Quis trazer aqui um pouquinho mais encorpado, né? Eu sei que é um assunto que todo mundo fala, todo mundo é batido, mas de vez em quando eu sinto falta desses exemplos um pouquinho mais avançados. Tipo, putz, eu preciso colocar um guardlet dentro do map, vou ter que retornar new, então é melhor usar um compact map. Tem 3 jeitos de fazer validação no map. Você pode colocar tudo dentro de um mesmo map, você pode quebrar em vários maps separados. Então eu queria trazer isso para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Valeu!